São 16 horas e 9 minutos da segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2014. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa antiga, a medicina tradicional chinesa, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e traz as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde e a qualidade de vida, o bem-estar. Lembrando sempre, a posição do Salutes é que a qualidade de vida e o bem-estar tem a ver com a nossa programação genética, programação emocional, programação mental e até programação espiritual, por que não dizer, para que se realize esse plano arquetipal dentro da materialidade. Isso para nós é qualidade de vida e bem-estar. Hoje eu estou sem computador, portanto também sem chat. Deu problema na minha máquina, deu problema na máquina da AltV e eu estou sem máquina. Eu vou fazer uma passeata, fazer um rolezinho no shopping dos sem máquinas, quem sabe, para ver se o governo da dona Dilma mande uma máquina para nós, né? Será que tem Bolsa Máquina, doutora Laura Coelho? Quem sabe? Quem sabe? Eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Laura Coelho, que é psicóloga, acupunturista. Ela foi colega minha na Associação Brasileira de Acupuntura, que eu tenho a honra de dizer que é uma das melhores escolas de acupuntura aqui do Brasil. Ela foi colega? Não, ela estudou um pouquinho antes de mim, depois ela fez especialização na China e se formou em psicologia na faculdade em Morumbi. E depois disso ela começou a fazer um trabalho e acabou se especializando na aplicação de laser no pavilhão auricular, com alguns tratamentos importantes para compulsão alimentar, para ansiedade e depressão e dependência química. Dentre elas, o mais importante é o combate ao tabagismo. Muito boa tarde, doutora Laura Coelho. Seja muito bem-vinda ao Salutes. Prazer recebê-la aqui. Muito boa tarde. Obrigada. Vamos falar um pouco da sua trajetória. Depois de se formar a acupuntura lá na ABA, lá tivemos os nossos professores, doutor Evaldo, doutor Rui, entre outros, mas os dois principais. Como é que você acabou indo para a terapia laser, para a auriculopuntura e com a especialização no combate ao tabagismo? Na nossa turma, da ABA, eu tinha uma colega que ela fazia parte de uma empresa canadense que estava chegando no Brasil e ela estava fazendo também a formação. E eles precisavam aqui em São Paulo uma pessoa para conduzir uma das clínicas e ela me convidou. E eu estava muito recém-chegada ainda do âmbito das tradições todas, de visitar a China e tal. E eu confesso que eu olhei com um olhar assim desconfiado, né? O que é essa coisa de laser, essa coisa de pare de fumar com raio laser. Mas me aproximei e eles queriam, na verdade, o que eu podia levar, né? Um pouquinho da tradição, um pouquinho de outros conhecimentos que não só aqueles que vieram, né, rotulados de lá, para desenvolver outros protocolos. E o que me apaixonou foi a resposta, né? Então, tudo aquilo que eu trazia da minha formação tinha uma forma de se explicar, né? Do reequilíbrio energético, do acompanhamento, da prevenção, mas o laser trazia uma outra resposta e realmente rápida e imediata, como qualquer coisa que o ocidental propõe, né? Então essa empresa é uma empresa canadense, tem duas clínicas em Toronto e foram alguns profissionais aqui do Brasil fazer esse tratamento lá. E pararam de fumar já na primeira aplicação, ficaram lá 2 dias e se encantaram com a técnica e trouxeram a licença para cá. Então, nessa época, essa empresa veio com uma forma de franquia, que foi abrigado aqui. E aí eu fiquei com uma das franquias. Né? Quantas são hoje no Brasil? Hoje são 14 clínicas no Brasil inteiro. Tem de Porto Alegre a Belém do Pará. Eu fiz um programa recentemente aqui, doutora Laura, falando que a acupuntura chinesa, a acupuntura francesa é muito mais chinesa do que a atual acupuntura chinesa da China. Lembrando que depois de Mao Tse-tung, em 1949, o Mao Tse-tung começou a popularizar a acupuntura com muito mérito, uma atividade meritória, mas se preocupando basicamente com a retirada de sintomas, né, como se tivesse a acupuntura no SUS aqui no Brasil, que é um mérito, né, sem dúvida nenhuma é um mérito, mas o Mao Tse-tung, como todo sistema totalitário e alguns democráticos, como a gente vê aqui no Brasil inclusive, acabam perseguindo
alguns acontecimentos do passado que não batem necessariamente com a ideologia atual. E sabe-se atualmente, até hoje, que os mestres taoístas, que eu entendo como a base da acupuntura tradicional na qual eu estudo e procuro praticar, são perseguidos na China. Então a minha pergunta é, como foi sua experiência lá na China? Olha, eu vou te falar de uma experiência já um pouco antiga, né? Eu estive lá em 1995. Nessa época, as coisas estavam começando a acontecer na China, a abertura econômica, era um grande canteiro de obras, Pequim, né? E nós fomos ainda nos moldes um pouco mais antigos dos primeiros estudantes. Então, nós ficávamos organizados perto de uma universidade, geralmente uma universidade lá nessa época era mais periferia, então a gente vivia a parte mais fora do circuito turístico, e essa universidade nos abrigavam com o sistema acadêmico e nos levavam aos hospitais. Todos os dias tínhamos 2 visitas a 2 ambulatórios, de manhã e de tarde, acompanhado pelos médicos. Nesse momento, o que nós encontramos lá foi uma pequena academia que recebia os estrangeiros para mostrar o que tinham. Eles não tinham uma grande estrutura, mesmo estando dentro da universidade. Então, essa estrutura era ambulatorial. E o que encontrávamos lá? Os estudantes de medicina tradicional chinesa, né? Porque lá é muito claro isso, né? Existe o curso de medicina convencional e o curso de medicina tradicional chinesa, com ambulatórios separados, com carreiras inclusive muito separadas. E o que nós notamos, principalmente com o nosso grupo, que foi um grupo de 20 pessoas, de 10 homens, 10 mulheres, todos muito diferentes uns dos outros, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, dentista e até pessoas técnicas da área da saúde. E o que nós encontramos lá foi uma grande surpresa, principalmente os alunos da ABA, quando nos recebiam e, por exemplo, a gente queria atender o paciente e investigar pulso. Pulsologia eles não utilizavam. Não, isso é muito antigo, eles diziam. Os chineses. Os chineses. Isso é muito antigo. Aqui a gente não está estudando mais isso. Ou então, você sabe que no pulso a gente consegue investigar os órgãos tesouro, os órgãos maciços e as vísceras. Eles, não, víscera não precisa, olha só o órgão tesouro que é mais importante. E nós ríamos daquilo, né? Porque nós viemos à China buscar referências mais tradicionais e não dá para trocar, né? Isso comprova uma tese, desculpa te interromper, tinha a Adriana, uma amiga cantora que saiu daqui do Brasil e foi para a China, vivia lá cantando música popular brasileira nos restaurantes chineses, e ela me escreveu pelo Face, mandou um e-mail que ela queria estudar acupuntura na China, o que orientava. E aí eu falei para ela procurar um monge ou um taoísta para poder estudar acupuntura de verdade. E ela que me disse, ela falou, olha, eles são perseguidos aqui. Então. Aí eu falei para ela, então vem para o Brasil estudar acupuntura. E tiveram muitas situações pitorescas assim, porque algumas pessoas, né, alguns médicos, não só os estudantes, mas os médicos, de vez em quando quando eles perceberam essa nossa curiosidade, eles começaram a dar algumas dicas. Por exemplo, teve um momento que tinha um médico tomando o pulso do paciente e ele olhava muito a mão, E aí aquilo foi gerando uma curiosidade, nós perguntamos, não, nós estamos olhando as linhas da mão, mas isso não tem na escola, isso eu aprendi em outro lugar, né? Então tiveram situações em que a gente teve contato com um restinho dessas coisas, né? E daí nos levaram a um ambulatório que faziam, por exemplo, trabalho com Qigong, trabalhos mais específicos. Mas não era nem estudante de medicina, nem médico. Era geralmente um cara que fica na montanha e que é chamado pelo ambulatório numa situação que eles não sabem o que fazer. Mas eu acredito que isso não deve existir mais, porque isso foi crescendo de lá para cá, né? Foram crescendo essa indústria de receber ocidentais também para estudar, né? Então bacana o teu depoimento, doutora Laura, porque bate e corrobora exatamente esse programa que eu falei, que a acupuntura francesa hoje é mais chinesa do que a própria cultura eles na têm China. Os autores, né, franceses publicados lá.
Tem na biblioteca de lá, Na China. Na China, pelo Estado. A gráfica do Estado publica os escritores franceses. Não, e o que eu fiz esse programa, eu resolvi fazer esse programa porque muita gente ainda está com essa história de você estudou na China, você vai, eu falei, olha, na China eu vou passear, eu vou até visitar um hospital, vou até visitar um laboratório. Muito interessante. Com certeza. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que os acupunturistas, principalmente os que hoje trabalham em plano de saúde, deveriam visitar para não fazer aqui, né? Porque lá o sistema é de atendimento de ambulatório, de enfermaria, porque o Estado paga e porque culturalmente eles têm essa liberdade. O que me chama muito a atenção, eu consegui trabalhar em uma clínica médica aqui em ambulatório, em plano de saúde, e atendia 4, 5 pacientes ao mesmo tempo, mas eu não deixava de pegar pulso, não fazia ficha, não deixava de fazer a ficha energética, e o que eu vejo é que está tendo uma degenerescência nessa acupuntura tradicional, está vivendo uma acupuntura sintomatológica, uma acupuntura chinesa, né? E as pessoas acabam conhecendo essa acupuntura chinesa como se fosse a acupuntura tradicional e o que não é. Na verdade, não é. E às vezes as pessoas falam assim, e é engraçado, né? Porque eu pego o pulso, olho para a pessoa e pergunto, você já fez acupuntura? A pessoa, já. Aí eu pego o pulso, assim, é uma coisa interior. Você fala, não, você nunca fez acupuntura. Não, eu fiz com não sei quem. Não, você não fez. E aí a gente dá aquelas espetadas e fala, nossa, o que é isso? Eu falei, isso aqui é acupuntura. O que você fez eu não sei. Isso é a manobra energética. Né? Isso é acupuntura, né? E, então bate exatamente com o que eu sempre falei, com o que eu sempre discuti com o Dr. Evaldo, quer dizer, eu sempre, infelizmente, né, infelizmente que eu vejo com bons olhos, sim, a gente popularizar a acupuntura para tratar sintomas, eu acho que tem que ter isso, mas não é só isso, né? Hoje aqui, infelizmente, no Brasil, acontece que essa acupuntura, inclusive praticada nos hospitais, né, nas clínicas, no Hospital São Paulo, né, eles fazem essa acupuntura para a retirada de sintoma, que é uma acupuntura alopática, e ainda falam que nós não sabemos fazer acupuntura. É quase fim. Mas os ambulatórios lá, eles não são chamados ambulatórios de acupuntura, é de medicina tradicional chinesa. A acupuntura é somente uma técnica. Sim. Eles utilizam várias técnicas. Fito, inclusive, né? Fito, ventosa. Os ambulatórios de ventosa são sensacionais. Ainda usam fogo como prática da ventosa. E com um auxílio muito grande, as pessoas procuram muito, porque lá faz muito frio, então tem muita dor articular, friagem, né? E outras práticas também, né? A medicina chinesa é bem extensa, né? O ambulatório é bastante grande. A dietoterapia, massagens, né? Com dieta, infusões, né? Eles tomam infusões, tem várias salas que eles ficam só tratando o procedimento. Antes da pessoa ir, por exemplo, um sujeito que teve um AVC muito severo, então ele está ainda muito fraco, saiu da ala convencional do hospital, ele passa primeiro por essa ala de infusão na veia, é chá na veia, são infusões mais vitaminas, eles fazem um preparo e ficam tomando essas infusões 1, 2 dias para depois encarar os procedimentos dolorosos de agulha, lancete, né? E que aí são mais dolorosos. É muito interessante. Infiltração também de ponto, eles fazem muito isso. Aqui a gente faz pouco. Faz pouco. Mas também com uma mistura que a gente não consegue acessar muito o que mas tem infusão com vitamina, é uma coisa... Em pontos de acupuntura. Pontos de acupuntura. Subepitelial. Subepitelial. Então, eles usam bastante isso, principalmente em idosos e para parestesias, paralisias. E segundo eles, eu cheguei a acompanhar assim, por 15 dias um paciente, né, de AVC, é fantástico, né? Pontos profundos é uma coisa interessante de ver também, porque são poucos e muito precisos e muito profundos, né? Então, os fisioterapeutas ficavam assim espantados, né? Assim, com toque de periósteo, uma coisa assim bastante, entre aspas, rudimentar o nosso olhar, né? E needle hot também, né? Agulha incandescente, muitas técnicas de agulha incandescente, também com uma resposta de paciente muito interessante, mas para o nosso olhar, acho até que para o olhar deles, do hospital convencional, é bastante impressionante. Mas fato é que os ambulatórios, eles praticam isso.
Bom, logo que você estava estudando na ABA, pelo que você falou, estava se formando em acupuntura, surgiu essa oportunidade de você difundir esse trabalho com o tabagismo e ali já se faz quase 18 anos, é isso? Desde 96. Eu abri a primeira unidade, que foi uma unidade no Ipiranga, fiquei um ano lá, desde 96. Depois, 97 em diante, aí eu passei a ter uma unidade dessa, né, aqui na Vila Olímpia, e trabalho desde então. Então, eu divido meu tempo entre a medicina tradicional chinesa, né, de atendimento individual, e é uma coisa que eu faço questão, porque eu gosto que seja assim, e assim eu conduzi. E o atendimento de tabagismo. O tabagismo é um protocolo, né? Então, o paciente ele tem que estar disposto à ideia de abandonar o hábito de fumar, de deixar o prazer de fumar, e trocar isso por uma outra situação de vida, né? Uma situação em que ele não é mais fumante, né? Então, os hábitos, as rotinas, as coisas boas que ele tinha no momento em que ele fumava, as lembranças, enfim, ele tem que fazer uma análise muito interna de quanto ele está disposto a fazer essa retirada. Porque essa retirada, ela pode ser dita uma redução até a sucessão. Mas nós sabemos que as tentativas de redução, elas encontram muitos percalços no caminho. A ideia da medicação é muito boa, né? A medicação vem de fora, te dá um suporte, coloca algum efeito colateral, mas você vai reduzindo e para. Só que no meio disso acontece um monte de coisas e você pode não parar. Então aquela ideia inicial, aquele gatilho de parar, ele se perde nesse momento. Então, esse protocolo é uma forma de você colocar isso muito evidenciado. Nós temos agora, depois de mais de 20 anos trabalhando, né, são 14 clínicas em que a gente se encontra e retrata, é muito interessante porque só muda o sujeito, as histórias são as mesmas, de Porto Alegre a Belém do Pará, né? A gente percebe um padrão, as 72 primeiras horas são as horas mais importantes na retirada da nicotina, principalmente. Nós sabemos quem é o inimigo, nós sabemos como atacá-la, e assim, a retirada, ela tem um padrão de funcionamento. Então, a gente percebe que o sujeito chega, nós fazemos uma avaliação do estado geral, né? Da ideia da vida dele de fumante, quantos cigarros fumou, há quantos anos, se fuma de madrugada, se fuma o primeiro do dia com muita importância, se pode fumar no trabalho, se a família é fumante. Investigamos também assim, o quanto ele está consciente do adoecimento que ele tem em relação ao cigarro, se ele tem algum sintoma já ligado ao tabagismo, a saúde geral dele, né? E a prontidão. Essa é a primeira análise. O que é prontidão? A prontidão é essa disponibilidade interna né? Porque saber que tem que parar de fumar, todo mundo sabe, todo fumante sabe. Agora, se ele quer parar de fumar naquele momento, é uma outra história, né? Às vezes o momento de vida dele, e aí a gente pode até contraindicar esse tratamento nesse momento, né? Não está conveniente para ele retirar o cigarro. Sabemos que às vezes as pessoas trazem num momento muito difícil a necessidade de um gatilho. Aí é bom. Mas na maioria das vezes, quando o cara está muito deprimido, né, está tomando um remédio psiquiátrico, quando acabou de sair de uma grande perda, às vezes as pessoas perdem parentes por conta do tabagismo e ficam muito uma promessa em dívida com o falecido, né? De parar de fumar na sequência. E não é realmente o melhor momento. Ele precisa passar ali os primeiros meses de luto, né, daquele ser querido e depois buscar uma prontidão. Dona Coelho, como psicóloga, como avalia as questões psicológicas ligadas à dependência da nicotina? Então, ela está muito ligada ao comportamento, né? A nicotina é a única droga viciante que não altera o estado de consciência. Ela é a droga mais viciante do que a maioria das outras, né? Dizem que é pior até que a cocaína. Um grupo de 10 adolescentes que tem contato com a nicotina, 9 serão adultos fumantes. Esse mesmo grupo de 10 adolescentes que tiverem contato com a cocaína, 2 ou 3 serão usuários. Então a porcentagem é bastante maior, mas ela não altera o estado de consciência, mas ela mexe no comportamento. Porque a nicotina é um estimulante, né? Então, e a nicotina, ela age no sistema nervoso central, ela consegue se conectar, a molécula, a 12 terminais
de receptores. É muito, né? E na região de saciedade, de prazer e bem-estar, é um acontecimento uma molécula de nicotina. Isso é realidade. E ela encaixa perfeitamente, porque não tem alteração de consciência. Né? Então, a idade, isso assim, 99% a idade das pessoas que começam a fumar é entre 14 e 17 anos. Incauto, né? Quer ficar no grupo, geralmente viajou, fiquei com meu primo na praia 15 dias e voltei fumando, né? É muito rápido essa inundação desses receptores, né, de bem-estar e saciedade. Mas aí, como é numa idade que o cara está se formando como indivíduo, né, se colocando como pessoa, vai trazendo na personalidade dele traços de segurança, de autoconfiança, né? E isso permanece nas mudanças de humor, principalmente. Essa é a coisa mais importante. Então, se eu estou triste, eu fumo, eu melhoro. Se eu estou feliz, eu fumo, eu me sinto melhor ainda. Se eu estou preocupado, eu me distraio e assim por diante. Então, como o cérebro não tem como te pedir racionalmente, ele te solicita o estímulo. Quando o estímulo vem, a nicotina, ele te gratifica. Pronto. É assim que funciona. Isso é no córtex, praticamente, que funciona mais ou menos na pressão e recompensa? Pressão na área de recompensa. É na área de recompensa. Está muito ligado ao comer, ao trabalhar, né? As coisas prazerosas da vida, de resposta prazerosa, está intimamente ligada à área de recompensa. Agora, doutora Laura, quem é o perfil das pessoas que lhe procuram para fazer o tratamento para parar de fumar? Ele é um adulto, ele tem 40, 50 anos? Como é? Tem uma faixa etária? Hoje a gente já pode falar de 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, 80% eram indivíduos de mais de 35 anos, entre 35 e 45 anos, que estavam no momento de vida, já tinham tido gatilho profissional, já tinham tido filhos, e estavam no momento de vida de começar a pensar na aposentadoria e viver bem, né? Essa hora ele começou a sentir os primeiros malefícios do cigarro, queria tirar. Hoje não é mais assim. Hoje eu já recebo um sujeito de 25 anos, que já fuma há 10 anos, desde os 15, ele já tentou parar nesses 10 anos e não conseguiu, e já está ficando doente. Então mudou muito esse perfil. Mudou muito esse perfil. Hoje pessoas jovens já param de fumar, já começaram em cauto também e param rapidamente. E é um sujeito interessante, porque ele ainda está jovem, ele não tem muitos malefícios, né, do hábito, e a sociedade o desestimula a parar de fumar mais rapidamente, né, porque está feio, está sujinho, né, não é mais elegante, é proibido. O laser, ele obviamente que toda a energia, e a acupuntura trabalha necessariamente com os caminhos energéticos, a iniciar pelos meridianos e obviamente também pelos pontos auriculares como o microsistema. E o fóton, que é a unidade da energia luminosa, trabalha diretamente com a luz nos pontos de acupuntura com frequências que variam para fazer os estímulos nos pontos auriculares. E por conta disso também, obviamente, no corpo humano, na fisiologia humana. Como é que esse trabalho, esse protocolo com o laser trabalha assim organicamente, Laura? Olha só, a utilização do laser foi eleita no Canadá porque foi final de anos 80, tinha muito essa coisa aparecendo da AIDS, do sangue, da agulha. Então a empresa imaginou que o protocolo que veio da China, foram 2 médicos da China que se encontraram com 2 no Canadá, fizesse uma coisa mais suave, mais a cara do ocidental, na verdade, né? Então optaram pelo laser dentro das frequências que a escola francesa sempre preconizou e foi fabricado nos Estados Unidos, a patente canadense é fabricada nos Estados Unidos. A intenção de usar o laser e a eletricidade, primeiro, é que eu tenho um grande detector no probe, né, na caneta que eu encosto na pele do paciente. Então eu tenho um numerário e tenho um sonar. Então eu não acho que o ponto está ali, eu não preciso acreditar nele. Ele está ali. A pessoa segura um terra, eu tenho um monitor eletrônico que me dá a quantidade de amperímetros, né, ali que a gente precisa localizar. Para a localização de pontos, não necessariamente
a frequência do estímulo. Não, eu estou falando só da localização. Tá. Bem, e suposto, o ângulo do probe, de onde vai sair o laser, eu tenho um apito e aí eu posso acionar o laser. Então eu aciono o laser. O que eu quero com esse laser? Eu quero sensibilizar aquele tecido que é conhecido, que eu já comprovei, que é um ponto de acupuntura. Mas eu quero um pouco mais, por isso que o laser é um pouco mais profundo. Eu quero a terminação nervosa que conversa com o meu ponto de acupuntura. Essa terminação nervosa que conversa com o meu ponto de acupuntura vai até o sistema nervoso central. Hoje, você sabe, é possível fazer isso. Você põe um laser ou uma agulhinha na orelha do paciente, põe ele no tubo de ressonância magnética. Por exemplo, se você colocou no ponto do estômago, você vai olhar, tem lá uma conversa, né, na ressonância, de que aquele ponto foi... Então, nós não precisamos mais julgar que isso acontece, nós já sabemos que isso acontece. Então, a ideia é estimular essa terminação nervosa, provocar esse estímulo no cérebro, para quê? Para que ele produza, em contraponto, endorfina, encefalina, dopamina, que são hormônios neurais relacionados à saciedade. Essa presença desses hormônios neurais ligados à saciedade, na presença desses receptores de nicotinas, querendo nicotina, a gente engana esses neurônios, na verdade, né? A gente traz uma saciedade de uma outra substância. Essa é a resposta. Hoje sabemos que com estímulo elétrico, nos pontos, a gente tem uma resposta muito interessante em relação ao cérebro, né? Tem outras experiências por aí, essa semana saiu na mídia, para depressão, pequenos estímulos elétricos, capacetes, que as pessoas, se pusessem os pontos de acupuntura corretos, ia ser mais evidente. Você chegou a ver essa reportagem? Não vi. Então, um capacete, uma tiara, com alguns eletrodos, para tirar aquele sujeito que está muito deprimido daquela grande crise. Então, são estímulos elétricos, né? Se esse capacete fosse direitinho em pontos que a gente conhece, né, que são muitos que tem na cabeça, poderiam ser muito mais eficientes. Mas na nossa história é isso. Então, o laser e estímulo elétrico em pontos ligados à saciedade. Logicamente, quando eu recebo um sujeito de nicotina e eu vou retirar a nicotina dele, eu preciso contemplar 3 situações muito importantes, né? Distúrbio de alimentação, mais ou menos apetite, distúrbio de sono, mais sono eu espero, insônia não, né? E distúrbio de humor, irritabilidade, ansiedade, agressividade, emotividade. Então, dentro desse protocolo tem os pontos de compulsão, de vício, né, ligado mesmo à adição, mas também pontos que dão esse suporte para o sujeito permanecer com essas possíveis intercorrências de síndrome de abstinência. Né? Junto com isso, a gente faz todo um aconselhamento de dieta, para que ele suspenda cafeínicos, né? Café, chá mate, chá preto, chocolate, refrigerante tipo Coca-Cola e álcool, que são grandes gatilhos para o sujeito fumar. Então, isso também é importante que ele siga. E que ele siga também o processo de desintoxicação, tome bastante água, faça atividade física, né? Se coloque em ambientes menos propícios de fumante, né? E eu peço para que ele retorne no dia seguinte, para que faça um reforço. Sempre no dia seguinte? Dentro das primeiras 72 horas, se possível no dia seguinte. Porque essas 72 primeiras horas, a gente percebe esse padrão, que a pessoa entra num platô de abstinência e depois aos poucos vai saindo. Isso é um padrão que se repete. Nós temos 80% de assertibilidade, né? De cada 10 pessoas, 8 param de fumar nessas primeiras sessões. Essas 2 outras pessoas, elas estão num quadro muito interessante. Uma, a gente consegue identificar um padrão, a última vez que fizemos o levantamento. Geralmente são mulheres, entre 40 e 50 anos, 40 e 60 anos, mas que estão no momento de vida de outras perdas, né? A menopausa, às vezes divórcios, filhos indo estudar, fora. Então, é esse padrão que a gente tem de insucesso. E o outro, você falou que são dois padrões. Um é uma mulher de 40 a 60 anos que passa por momentos de perda. E qual que é o outro? O outro é quando a pessoa vem trazida pela família, não pela vontade própria. Aí não funciona. Aí não mesmo. Funciona. Aliás, não funciona. Eu estava vendo no material de divulgação lá da clínica, é exatamente isso. Quer dizer, o compromisso é fundamental do paciente com a parada, é isso? É isso. E como dá para identificar isso na consulta, na anamnese, quando
essa assertividade, ou essa disponibilidade, ou essa disposição do paciente não é tão... Dá. Como é que você percebe? Percebe porque a pessoa não quer pagar os custos, né? Não quer fazer as trocas. Então, ela se fragiliza com a retirada da nicotina, da cafeína, por exemplo, muito, ou com a retirada do álcool. Do álcool a gente pode fazer uma outra investigação para ver se não tem também uma história de alcoolismo correndo paralelamente, né? Mas quando a pessoa não consegue pagar o preço, né, de encarar algum sacrifício, é que não está no momento, ela precisa refletir um pouco mais. E aí volta num outro momento esse paciente? Volta num outro momento. Eventualmente a pessoa faz o tratamento e nos dias seguintes, na sequência, acaba acontecendo alguma coisa no meio ambiente dela e ela acaba recaindo. E aí ela fica com uma semana tóxica, né? Então, aí eu peço para que ela volte a fumar e marque uma nova sessão, né? No momento que ela está melhor. Então isso acontece também, porque as coisas acontecem na vida das pessoas. E né? a pessoa normalmente volta, geralmente volta. Tem casos também de pessoas que chegam adoecidas com câncer, com tratamento quimioterápico em curso e que estão muito desmotivadas a parar de fumar porque já estão com medo de morrer, estão achando que, né, as coisas estão terminadas ali e sem forças para ficar sem o cigarro naquele momento, que foi o anteparo a vida inteira. Essa pessoa é surpreendente, porque o fato de parar de fumar pode trazer para ela outras conquistas. E é muito comum a quimioterapia começar a se mostrar muito mais eficiente na retirada do cigarro. Isso é assustador. Ganho de peso, a pessoa começa a comer muito por conta da retirada da nicotina. Isso é um mito ou é fato? Se a pessoa tem uma questão mais compulsiva de oralidade, se ela substitui 10 cigarros por 10 chocolates, ela vai ganhar peso. Se ela identificar essa troca e voltar à clínica e fazer reforço, porque o tratamento consiste em aplicação e 90 dias de acompanhamento. A pessoa pode voltar à clínica quantas vezes ela tiver necessidade, sem fumar, né? Sem fumar, ela volta à clínica quantas vezes ela tiver necessidade para qualquer queixa. Então, se ela voltar à clínica e fizer as aplicações de reforço para os pontos de apetite, ela consegue controlar. O que eu percebo lá é que as pessoas modificam seus hábitos, quanto mais conscientes elas estão da retirada do cigarro, melhor ela faz o manejo dessa síndrome de abstinência. É normal no primeiro, esses 3 primeiros dias, é normal no primeiro dia ficar muito confuso. Mas tem gente que não é só oralidade, tem gente que sente muita falta de comer, pôr alguma coisa na boca. Tem gente que acha a falta do movimento, é mais sinestésico, né? Então pega uma caneta, um canudinho e fica segurando, né? Fumar cigarro apagado pode? Então, o legal é ficar longe do objeto, né? Mas pode, o que não pode é fumar, né? Mas algumas pessoas ficam muito distantes da contemplação da fumaça, muito eu peço para que acenda um incenso, né? Que observe a fumaça, né? Então é muito diferente cada um a sua ausência, né? Mas tem uma coisa que a gente chama assim no segundo dia, que é dor de cotovelo, é uma ausência, uma perda, né? Um amor rompido e tal, e uma inveja das outras pessoas que podem fumar. Mas isso tende a diminuir, né, gradativamente. Para as 3 situações que você havia se referido agora há pouco, sobre os distúrbios de comportamento que você falou, não é isso? Quais eram os outros 2? De síndrome de abstinência? Distúrbio de sono, alimentação e humor. E humor, comportamento. Humor, comportamento. Para isso, nessas sessões subsequentes de apoio à pessoa que está enfrentando essa síndrome de abstinência, existem protocolos específicos para sono, para comportamento? É bem... E assim, o que a gente consegue mapear nesses protocolos são protocolos rígidos, né? Assim, eu sigo os mesmos pontos há muito tempo porque tenho as mesmas respostas. E, tanto eu quanto as 14 clínicas. Então, a gente tem um feedback dos pacientes muitíssimo interessante, de grandes quantidades, né? Então, tem sim. Conforme a queixa, a gente tem uma forma de lidar. Então quer dizer que o comportamento e os pontos e as reações são sempre as mesmas? As mesmas. As histórias são muito parecidas. Conta uma. Os sofrimentos muito parecidos. Conta uma.
uma história... Olha, eu tenho uma história muito, muito engraçada de sala de espera, né? Então, eu tinha uma pessoa muito tranquila e alegre e tal, e contando na sala de espera que estava na sua casa, ela mora mais afastada, e estava olhando a laje da casa de baixo, né? E alguém jogou uma bituca de cigarro, né? E ela se sentiu muito tentada a pular a janela e ir atrás da bituca de cigarro, mas se sentiu assim, inadequada. E ao lado tinha uma senhora de uma família muito conhecida, quatrocentona em São Paulo, e ela deu risada e falou assim, olha, rico e pobre é tudo a mesma coisa, porque outro dia eu saí do elevador do meu prédio e tinha um cigarro também inteiro caído, com marca de batom, eu pensei, é de mulher e eu vou pegar, né? E aí as duas riram, né, assim, da situação, das histórias de vexame, né? Muito parecidas ali, né? Não pegaram? Não pegaram, mas confessaram que desejaram muito ter feito aquilo, né? E riam daquilo, enfim. Então, eu fiz um trabalho na época, a Action Laser inteira, no grupo Pão de Açúcar. Então, era muito divertido porque nós levávamos a clínica dentro de um supermercado. E um grande supermercado é uma cidade subterrânea, tem tudo lá embaixo. Restaurante, ambulatório, academia... enfim, é uma coisa bastante... Aonde isso? No Pão de Açúcar, Extra. Todos eles todos. têm Nós isso? fizemos, a doutora Abílio pagou esse tratamento para todos os funcionários do Pão de Açúcar que quiseram parar de fumar. Isso foi em 2002. Então eu ia para lá, ficava 2, 3 dias dentro do supermercado, fazia uma grande palestra. Então assim, tinha desde do ajudante geral, empacotador, até o diretor, né? Era o mesmo grupo. E era muitíssimo interessante, porque eles se interagiam durante os dias de tratamento no supermercado, né? E eles estavam sentindo as mesmas coisas, as mesmas reações. E as histórias se repetiam. Em cada supermercado que a gente ia, tinha sempre um ícone, o segurança que fumava 4 carteiras e assim por diante. Então, as pessoas reagem à falta da nicotina muito parecidamente. É isso que me chama a atenção, doutora Laura, porque nós aprendemos, né, que o tratamento por acupuntura é absolutamente único, de acordo com a etiologia das patologias, enfim, os modos de atendimento, os protocolos de pontos, a gente escolhe de acordo com cada paciente. É uma arte, único, né? É quase uma arte. Agora, como é que essa questão do vício e dos comportamentos, ainda que existam os 4 temperamentos, ainda que existam reações diferentes de pessoa para pessoa e tal, como é que esse... É muito reptiliano mesmo? Para mim foi uma grande angústia no início, entendeu? Um grande mistério, como eu disse. Eu estava vindo da China, estava saindo da ABA, que foi a coisa mais grandiosa que eu tive de formação, né? Independente das outras, a ABA para mim é a formação universal, né? E eu tive que encarar essa coisa assim mais quadradinha, sabe? Mais cientificista, e eu tive muita dificuldade com isso. Mas eu não posso ser obtusa o suficiente para não admitir os resultados, né? Então, a casuística que me empurrou a fazer com mais confiança, né? E que fazemos com confiança por conta disso. Mas a nicotina é uma droga Playmobil, quadradinha, sabe? De encaixe. Já é diferente, por exemplo, quando a gente vai falar de compulsão alimentar. A gente não tem um inimigo, né? O carboidrato só não é um inimigo, né, na compulsão alimentar, como a nicotina é. Porque a nicotina, ela desafia, né? Se o sujeito está abstinente, ele não pode usar a nicotina, porque ele recai, ele sensibiliza de novo esses neurônios, né, esses receptores. Então, aqueles que me falam, não, eu vou parar de fumar, mas eu vou fumar só 3 ou 4 final de semana, eu falei, então tá, então você volta daqui 6 meses e me conta se você conseguiu ficar fazendo isso. E a pessoa volta recaída, né? Não conseguiu. Então, o fumante ocasional é aquela inveja dos grandes fumantes, né? O cara que fuma 3, 4 cigarros no final de semana e não fuma mais, fuma no aniversário e tal. Mas ele foi sempre assim. O fumante habitual, ele passa a parcela mínima que a gente considera de 4 a 6 cigarros por dia. Se o sujeito fuma 4 a 6 cigarros por dia todos os dias, ele deixa esses receptores inundados todo o tempo. Então, na retirada, o cérebro não tem como dizer de outra forma, a não ser solicitando com desconforto. O desconforto sentido, a nicotina admitida, pronto, o desconforto melhora. É muito imediato, é em 7 segundos.
Por isso eu estou falando, ele deve agir como ele tem esse protocolo de reações, deve ser o aspecto mais primitivo, mais reptiliano das do cérebro, amígdalas. né? A ideia é essa, que tanto tem um relato que é muito repetido nos pacientes, em mais ou menos um mês, parece que a amígdala dá um checkmate, sabe? Assim, não vai ter mesmo mais nicotina, porque os pacientes, eles reclamam, nossa, estava ótimo, estava sem fumar um mês, de repente ontem, tomando banho, com shampoo na cabeça, olho fechado, quer dizer, não tinha estímulo nenhum, né? Lembrei do cigarro. E aí é uma grande lembrança e depois isso se apaga novamente. Mas, segundo o que se coloca, é esse estímulo mais primitivo que ficou ainda com alguma geração ali. Interessante. O trabalho para dependência química em relação a outras drogas também segue o mesmo protocolo? Esse protocolo é mais recente, foi de um congresso que a gente fez há 2 anos, no Belém Pará, vieram do Canadá, e lá eles têm um trabalho, tiveram um trabalho ambulatorial, mas que acabou não dando sequência, e hoje é um trabalho de clínica, e é um trabalho de redução e sucessão, e que vem dando muito certo, mas com que perfil de paciente? Aquele que vem movido pela vontade, né? Que vem amparado, se não por psicólogo, por psiquiatra, para ver se isso também não tem nenhuma outra intercorrência com outras, né, doença mental, que é muito comum, né? Como a depressão profunda e tudo mais. Mas no aspecto da queixa, da diminuição, é fantástica a resposta. Eu fiz de saciedade mesmo, em relação a álcool principalmente. Eu fiz uma pós-graduação em psicopatologia, Laura, e a gente estudou na oportunidade as dependências químicas, obviamente. E o que eu havia percebido naquela época, também já se faz se faz 8 anos já, em que eu fiz esse curso, e eu percebia, principalmente por parte dos psiquiatras mais tradicionais, alguma dificuldade em relação a admitir os efeitos da acupuntura. Eu dei muita risada lá no corredor do HC, porque se faziam testes naquela oportunidade, uma tentativa de pontos placebo no pavilhão auricular. Eu falava, doutor fulano, nossa, não existe. Nossa, é tão rico o pavilhão auricular, para que procurar placebo? Não tem, né? Quer dizer, qualquer tipo de estímulo, ainda que não esteja numa área reflexa... Está próxima, né? Está muito próxima e está toda aquela inervação ali, tem toda a microcirculação do pavilhão auricular. Eu falei, olha, não existe o que você está fazendo. Você está querendo comprovar uma ciência ridícula, porque ponto placebo na orelha, mesmo que seja no corpo, qualquer tipo de estímulo, o corpo reage como um todo. Mas enfim... Eu percebi, o que eu quero chegar na conclusão desse raciocínio, breve raciocínio, é que os psiquiatras na época não tinham muitas dificuldades em aceitar a acupuntura, os estímulos endógenos provocados pelos estímulos da acupuntura, que poderiam inclusive entrar como uma terapia auxiliar. Não estamos nem querendo tirar a principalidade da psiquiatria. Eu acho que complementar é fantástico, principalmente numa situação tão horrível como né, o visual. E a pergunta é essa, mudou isso? Da aceitação? Eu acho que mudou. Eu acho que as pessoas estão mais abertas. Não, os psiquiatras. Os psiquiatras? Não, os psiquiatras não. Não, né? Não. Eu acho que não. Porque de uma forma geral, não. Essa é uma... Pela gravidade que é vista por eles. Né? Eu acho que tem uma coisa mais subliminar, viu, doutora Laura? Na oportunidade, a gente falava que a USP se colocava... Eu fiz no HC, no Hospital das Clínicas, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, e a gente falava da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Mas isso é muitas flores. É conceito, né? É conceitual. Muito bonito na tese e tal, mas na prática, tipo assim, olha, é a droga que funciona, é a medicação, ou é o divã e acabou, né? Eu resolvi fazer o contrário, sabe? Eu resolvi fazer o contrário. Então, se o paciente veio medicado, ótimo para mim. Eu faço meu trabalho com mais tranquilidade ainda. Né? Eu resolvi fazer o trabalho contrário. E tem dado certo. Porque não me importa a resposta para a indústria farmacêutica, me importa a resposta do meu paciente. Sim. Né? Então, se o meu paciente volta semana que vem e diz para mim, realmente eu notei uma diferença dessa semana, da última aplicação, porque eu senti saciedade... essa semana eu ouvi um senhor me dizendo, eu não resisti, abri uma cerveja, mas eu vou ser sincero, na metade eu não conseguia tomar mais.
E ele tomava muitas cervejas. E ele falou, rindo até aqui, né? Contente com a modificação que tinha dentro dele. Então, isso para mim é eficiência. Isso para um trabalho de alcoolismo. De alcoolismo. Tá certo. Eu agradeço muito a doutora Laura Coelho, psicóloga, colega acupunturista, formada também na escola onde eu estudei, tive a grata satisfação de estudar. Então nós somos um dos melhores acupunturistas do Brasil. Os mais felizes, né? Mais exibidos. Os mais exibidos, os mais orgulhosos, os mais metidos, tudo. A gente tem a capacidade. Temos E tivemos o melhor mestre, que é o Dr. Evaldo. Que vai vir aqui, já combinei com ele, deve vir em breve, Dr. Evaldo Martins Leites, para nos gratificar com as suas entrevistas, que são verdadeiras aulas. Eu quero pedir para o Gabriel, que está no nosso Twitter, colocar o www.globonews.info, que é o seu portal de notícia aqui, globonews.info, viu, meu caro? Não é globonews.com, não, faltou .info, que é o nosso parceiro. Nós estamos fazendo uma parceria de publicidade, de comunicação. Eles têm um anúncio do nosso Salutes e nós falamos aqui do globonews.info, que é bastante interessante, é um portal de informação muito rápido, muito ágil, feito por jornalistas, colegas muito inteligentes e rápidos, ágeis. Dona Laura Coelho atende na Vila Olímpia, o telefone posso dar? 11 3849 3344, 3849 3344. Se alguém quiser escrever para você, doutora Laura, como é que faz? Um e-mail, página no Face? Pode entrar no meu site, www.lauracoelho.com.br, que tem lá espaço para as pessoas interagirem. E o telefone 3849-3344. Mais algum contato? Não, só isso. Agradeço muito sua presença, doutora Laura. Desculpe, eu não estou nos meus melhores dias, sem máquina, sem computador, mal-humorado. Ela até assustou, né? Não vamos fazer, vamos fazer outra coisa. Eu falei, não, lá na hora a gente disfarça um pouquinho. Mas então foi ótimo. Fizemos um bom programa. Bom, muito bem. O Salute é apresentado toda segunda-feira aqui às 16 horas, ao vivo. Eu espero a semana que vem estar com algum computador, ou o meu ou da casa, para ter o chat, e aí vocês podem encaminhar suas perguntas e participar ao vivo, interagindo com o entrevistador e com o nosso entrevistado. Dúvidas você pode mandar também para o meu e-mail, jcbaldan@gmail.com, e também na página da lauracoelho.com.br. Boa semana a todos e até segunda.